O tema da pregação de hoje, paixão por Deus. A paixão que nós temos que ter por Deus e a paixão que Deus dá para nós, que é o combustível para a gente continuar adorando Ele. Quando Deus derrama a paixão dEle sobre as nossas vidas, a gente tem o combustível para continuar vivendo. Mas para Deus derramar essa paixão sobre o nosso coração, e para a gente continuar tendo esse combustível, a gente tem que buscar. Eu até estava conversando esses dias com um discípulo meu, e ele pegou e falou assim, cara, mas a gente tem que se sacrificar. Aí eu falei para ele assim, não veja por esse lado, como um sacrifício. Veja como você estivesse fazendo mesmo a tua parte. Porque sacrifício já foi feito por Jesus lá na cruz. E você fazendo a tua parte, o que diz aqui na Bíblia, de vivendo mesmo o que Deus tem para você, de vivendo mesmo o que a Bíblia diz para você viver, você já vai estar sendo vitorioso. E quando você vive isso, automaticamente, você vive a paixão por Deus. É automático isso. Não tem como você falar que Deus vê o teu coração e as pessoas ao seu redor não ser contagiadas por essa paixão. Você diz, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor vê, sabe, mas as pessoas ao redor estão vendo que a tua paixão por Deus não está sendo aquele combustível para a tua vida. A gente vê que você não está correspondendo, mas sabe um carro que você coloca um combustível ruim, ou sei lá, tem um bico sujo e falha assim, dá aquelas falhadas, não corresponde aquilo, mas quando que está tudo nos padrões corretos, quando está com todos combustível bom, motor bom, tudo certinho, afinadinho, o que acontece? A paixão de Deus é derramada sobre a nossa vida, que a gente ultrapassa aquilo que Deus tem para você. Porque na Bíblia diz que quando que Paulo e Pedro começaram a falar do amor de Jesus para os outros, a Bíblia dizia uma coisa, Jesus dizia para eles umas coisas, mas só que eles iam além daquilo que Deus falava. Jesus falava assim, faz um jejum ali, faz uma oração ali. Não, eles iam além, eles faziam oração, faziam jejum de 3 dias, ficava tempos e tempos fazendo oração, e eles iam além. E você acha que Jesus não se agradava, Deus não se agradava com essas coisas? Então, vai além daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vai além, fala assim, Deus, é para me preparar, para me empregar. Eu lembro uma vez que eu estava lá no Move, no outro espaço, eu ia pregar para a Rede Jovem, e daí eu estava lá atrás, assim, sabe, orando, e daí Deus pegou e falou assim, está vendo essa semana, esses dias que você se preparou para essa pregação? Agora que você está assim, focado, você não pode ficar só hoje desse jeito. Você tem que ficar todos os dias da sua vida. Não é porque você vai pregar, não é porque o pastor vai pregar, que ele é o santo dos santos. Tanto que eu estou aqui, meu Deus do céu, gente, olha. Para vocês verem, Felipe, está aqui em cima, aqui pregando, aqui, qualquer um que está aqui é melhor do que eu. Mas eu não sei, eu estou buscando, e vocês vão estar aqui também. Amém? E quando você busca mesmo a Deus, quando você se separa mesmo para Deus, você vive o sobrenatural de Deus. E daí, como eu estava dizendo, a gente se preparar todos os dias da nossa vida para buscar a Deus, a gente, cada dia que passa, Deus dá uma nova história para a gente. Deus derrama de uma nova bênção, Deus faz uma coisa cada vez mais sobrenatural. Porque você vai vivendo, vamos vivendo, que nem tem aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai vivendo, Não, a gente tem um objetivo, a gente tem um foco, a gente tem que viver o que Deus tem para as nossas vidas, sabe? E quando a gente vive isso de verdade, quando a gente vive o propósito de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas, o que acontece? A gente tem uma direção, e quando a gente tem uma direção, o Senhor não é homem não para mentir, ou para não abençoar um filho dele, para ir para a obra, sem os recursos para manter a obra.
Deus não vai fazer você se envergonhar por você estar fazendo a obra dele. Então, você se preparando e vivendo uma paixão do que Deus tem para você, isso aí, cara, já é além. Você já vai estar além, você já vai estar voando, né? Tem um amigo meu que fala assim, que fica louco assim na presença de Deus. E a gente tem que viver assim, a gente tem que viver louco para a presença de Deus. Escuta uma música, quando a gente escuta uma música, um momento de oração, a gente já tem que estar naquele grau assim de adoração, assim. A gente não pode, quando começa a escutar uma música, a gente começa, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Que pedir perdão por quê, gente? Uma vez Jesus falou para mim assim, por que você está pedindo perdão? Você não pode pedir perdão. Aí eu falei assim, mas Deus, pedir perdão? Como que eu não posso? Ele falou assim, porque o tempo que você pede, pedindo perdão para mim, você podia estar pedindo para mim, te encher mais da minha presença. E você está aí perdendo o teu tempo, pedindo perdão por causa de uma bobeira que você fez antes, por causa de uma tonguice que você fez, e você achou que era normal. Gente, a gente não pode fazer isso. A gente não pode ter nossos olhos focados na carne, como a gente vai ler aqui em Romanos. Que a gente fica, se eu errar, eu peço perdão. Se eu fazer aquele negócio, eu peço desculpa para Deus, e daí está tudo certo, Jesus vai me perdoar. Jesus vai te perdoar. Mas você tem que entender que a vida com Deus, ele é um degrau. Deus, estou na tua presença, me perdoa pelos meus pecados, subi um degrau. Deus, eu quero mais, subir outro degrau. Deus, eu quero vidas, outro degrau. E quando você cai da escada, e a escada cai junto com você. E a vez que você for para continuar conversando com Deus, você vai pedir para Deus de novo daí. Deus, me perdoa. Daí você vai no primeiro degrau. Aí Deus, quero vidas, aí para o outro degrau. Agora você está lá em cima do degrau. Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, não me deixa cair. Quando Jesus pega e fala para o discípulo dele assim, parabéns, porque você não deixou a tua carne te corromper. Nem a tua carne, nem o teu sangue te corromperam. Quando Jesus pega e fala para o discípulo dele. E a gente tem que viver assim. Amém? Abra comigo lá em João 8:32. Ou se você quiser só marcar, porque é só textos chaves. Eu acho que se marcasse seria bacana também. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos te libertará. O que significa isso daí? Você conhecendo a verdade vai te libertar. O que acontece daí? Você não sabe de alguma coisa, né? Você não sabe de um processo de algum sistema, e você começa a conhecer aquele processo, você vê a verdade daquilo, você já não vai ficar ligado? Você já não vai saber do que se trata aquilo? Conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece o pecado, você sabe que aquilo não é legal, e daí, quando você vier aquilo na tua mente, você já vai saber, falar, isso aí não é legal não, isso aí não é correto. Você foi libertado, né? Tem o crente que diz, mas eu tenho que testar, né? Eu tenho que provar para ver se ou eu tenho que, como que eu vou saber, né, se é bom ou não, né? Eu estava ouvindo uma pregação esse dia atrás de um pastor, que ele pegou e falou para um jovem, o jovem falou assim para ele, assim, eu tenho que testar, eu tenho que viver, eu tenho que saber o que é bom, o que é ruim. Aí o pastor pegou e falou assim, você já comeu cocô? O pastor falou para ele. Aí ele falou assim, ô louco pastor, não? Então por que você não prova para você saber se é ruim? Como você sabe que é ruim? Então a gente tem que também ter a sabedoria que Deus deu para nós. Não a burrice que a nossa carne fala para nós. Que a nossa carne fala, vai lá, prova, vê se isso é bom ou não. Vê se isso é bom ou é ruim, você não sabe. Se você provar, se você não gostar, você não experimenta mais. Se você pecar agora, você pede perdão para Deus, Deus vai te perdoar. E isso aí vai ficar vindo na tua mente toda vez. Que isso aí são o quê? São as setas de Satanás. Para a sua vida. E todos os dias, quando você levanta, todos os dias, quando você conversa com Deus, você tem que pedir para Deus assim, Deus, me livre das tuas setas. Que a tua presença, o teu escudo esteja sobre a minha vida, e eu esteja com meus olhos focados na tua presença, para que eu possa ter uma mente sã, olhando totalmente para o alvo. Amém?
O primeiro ponto da pregação de hoje: busque enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. O primeiro ponto, Isaías 56:6. Aos estrangeiros que adoram o Senhor e que amam o Senhor e servem fielmente ao Senhor, Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado, fiéis à minha aliança, e os levarei o meu nome santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração, e eu aceitarei os sacrifícios e oferta que vocês apresentaram no meu altar. Aqui eu quis dizer o quê? Se vocês obedecerem a Deus, não é você obedecer aqui o sábado, como tem algumas religiões. Eu quis dizer, se você obedecer a Deus, se o teu foco estiver em Deus, busca enquanto é tempo, você ter um momento teu de oração, você fazer um jejum, você tem uma coisa que você vai fazer, mas aquilo você sente no teu coração que você não tem paz, porque a palavra de Deus diz assim que quando você vai fazer uma coisa, no teu coração você sente um negocinho assim, ó, que é Deus dizendo para você que aquilo não é o correto. E quando você diz, eu tenho paz, mas por um momento na sua vida, você sente um negocinho no seu coração, isso não é de Deus. Porque a paz que vem de Deus, ela é totalmente pura, ela é totalmente sã. Quando você vive o sobrenatural de Deus, a paixão de Deus, buscando Ele enquanto há tempo, enquanto você tem vida, enquanto você está aqui, ó, bom de tudo, você vai além daquilo que Ele sonhou para a tua vida. E uma coisa que eu quero dizer para você, Deus sempre tem o segundo plano para o primeiro plano frustrado. Você pega e fala assim, mas eu fui tão pecador, eu fui tão errado, eu fiz tanta coisa errada, mas o Senhor te ama. Uma vez o pastor Fernando falou assim, que se você tivesse bom de tudo aqui dentro, você podia levantar e sair. Porque aqui dentro é um hospital de almas, é todo tempo a gente crescendo, todo tempo a gente aprendendo a presença de Deus. Se você fosse um super aí, e tivesse aqui no meio, tivesse tudo 10, aí você podia levantar isso aí. Porque aqui não é um lugar para os fera, para os cara. Não, aqui é pessoas que todo momento estão tendo oportunidade de conhecer cada vez mais a presença de Deus e viver o que Deus tem para nós. Amém? O segundo ponto, seja a diferença em santidade. O segundo ponto, de uma paixão para Deus, uma paixão olhando para Deus. O primeiro ponto, busque enquanto é tempo. Tem uma música que fala, busque enquanto é tempo de buscar, enquanto o sol ainda arde, enquanto a música ainda toca. É todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Tem uma música que diz aí, então, e o segundo ponto, seja a diferença em santidade. Os pecados, o que te atrapalha da presença de Deus? O que te atrapalha de falar assim, opa, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, né? Qual que é a desculpa que você tem dado para Deus, né? Tem umas desculpas aqui que a gente dá para Deus, né? Às vezes, eu não dei a Bíblia porque eu estou cansado, né? A culpa é das circunstâncias daí, né? Eu não dou o dízimo porque não sobra, o meu líder não me dá bola, meu pastor não me procura, dá tudo errado para mim, o inimigo se levantou contra mim. Eu sei o meu limite, está comigo, está com Deus, do teatro que teve aqui do Jardim do Inimigo. Não, eu sei o meu limite, está comigo, está com Deus, vem comigo, cola em mim que você brilha, quem é pesado diz aí, ó. Na minha igreja ninguém chama meu nome no púlpito. Eu pedi para Deus me livrar, mas Ele não me livrou. Eu pedi para Deus me livrar, mas Ele não me livrou. Mas como que você vai pedir para Deus te livrar se por trás de um pecado tem uma grande estratégia? Você já pararam para pensar isso daí? Por trás de um pecado que a gente age, tem uma estratégia. O cara pega e fala assim, mas eu errei, eu caí, não sei como. Mas pensa um pouquinho atrás. Você pensou aquilo, opa, será que aquilo lá vai ser bacana? Opa, não, Deus, em nome de Jesus. Não, está repreendido, sai Satanás.
Isso aí é coisa da tua mente. E daí você tem que viver o quê? Fazer o quê? Mudar o teu foco. Quando você muda o teu foco e vive o que Deus tem para você, automaticamente o teu foco é tudo mudado. Porque você para de pensar aquilo. E quando você começa a adorar a Deus e viver verdadeiramente, como eu disse aqui no começo, de quando tocar uma música ou você começar a fazer uma oração, você já abriu os teus braços e você já está totalmente entregue a Deus, sem você ter que ficar fazendo discursinho para Deus e pedindo desculpa e perdão para Deus, você não tem tempo de pecar, meu irmão. Você não tem tempo de frescurinha, de ladainha, de um falando do outro, e o outro falando do outro, e aquele rolo. Você não tem tempo disso aí, porque você está o quê? Você está olhando para a cruz. Você está olhando para a cruz. Você está vivendo aquilo que Deus deixou para você. Falar em olhar para a cruz, eu lembro uma vez que eu estava meio chateado. Isso faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu estava meio chateado com uma pessoa. E eu peguei e falei assim, eu vou orar por ela. Eu vou orar por ela, vou fazer Jesus mostrar para ela que ela está errada. E daí eu peguei e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, mostra a tua verdade para ela, que ela possa enxergar que ela está fazendo errado e um monte de coisa. Falei para Jesus, né? E quando eu terminei de falar assim, Jesus falou para mim, falou assim, pronto? Já deu já? Parou com esse barulho de carroça na minha cabeça? Aí eu fiquei quieto assim. Aí ele pegou e falou assim, ó, tudo que você orou e tudo que você falou, ora para a tua vida, ora para você. Olha para você. Na Bíblia diz mesmo, né? Você fala do cisco que está no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu. E eu falei assim, então em nome de Jesus, daí eu orei para a minha vida. E daí quando eu terminei de orar, o Senhor pegou e falou para mim, falou assim, se você fazendo isso, pedindo para Deus tratar a tua vida, não tratar a vida do outro, você vai estar ganhando 2 vezes. Aí eu falei assim, como 2 vezes? Ele falou assim, porque você vai ser tratado. E daí através da tua vida, com o teu testemunho, ela vai ser tratada também. Você não é um super-herói que você vai salvar todo mundo aí, ó, do afogamento ou de qualquer outra coisa. Você vai fazer a tua parte. E buscar a Deus de todo o teu coração, se santificando, buscando a presença dEle. O que te atrapalha? Né? Como eu disse aqui, o que te atrapalha? O que faz o teu foco mudar da presença de Deus? Às vezes assim eu fico pensando das circunstâncias e da vergonha que às vezes me dá de eu, sei lá, passar no centro, né, escutando uma música de Deus, ou chegar num lugar assim, os caras falam assim, ô pastorzinho, ô piadacela aí, ó, vem cá dar a benção para nós aqui, ó. E daí com o decorrer dessa circunstância acontecendo na minha vida, eu nem ligo mais. Eu não ligo mais porque eu sei que eu tenho que ser a diferença para eles. E eu sendo a diferença para eles, se o Senhor tiver misericórdia da vida deles, eu posso ganhar eles para Jesus. Mas eu tenho que ser a diferença. Eu não posso ser um retardado também e entrar na onda deles e pegar e querer meter a boca neles e falar, porque aqui que foi o quê, cara? Aqui, pastorzinho, o quê? Eu tenho que ir, beleza, cara. Porque eu sei porque eu já vivi isso daí. Eu sei que na hora que ele precisar, ele vai chegar para mim e falar assim, cara, eu vi que você é diferente, cara. Como um cara um dia chegou para mim e falou assim, a gente conversando, ele estava até meio bêbado, e ele falou assim, ô Bombarda, você é evangélico, cara? Eu falei assim, na hora assim, eu falei, vixe, ele vai contar para todo mundo. Pensei assim, rápido assim, ó, e eu senti envergonhado. E daí eu lembrei daquela passagem que diz assim, ó, aqueles que se envergonhar do evangelho que está escrito na Bíblia, de Deus, na hora do juízo final, o Senhor vai se envergonhar deles também, nem vai lembrar. Aí eu falei assim, cara, sou. Meio tremendo assim, mas falei, sou. Aí ele falou assim, eu falei assim, por quê, mano? Ele pegou e falou assim, cara, porque você é diferente. Você fala coisa diferente. Você, às vezes assim, acontece alguma coisa e a gente vê que é diferente. E daí eu falei, opa, que massa, né? Daí já começou. E daí por isso que eu disse para vocês, que é um degrau. E disso aí eu já fui curado, agora eu não tenho vergonha mais. Na hora que a gente vai para almoçar lá na faculdade, que senta tudo apesado numa mesa, e eu baixo minha cabeça para fazer oração, no começo era uma tiração de sarro só. Os caras pegavam e falavam assim, tá pedindo para Deus mais, porque olha só o tamanho do corpo dele, não tem que se alimentar. Outro falava assim, tá procurando bicho na salada. Falava, e eu falava assim, meu foco está em Ti, Jesus, meu foco está em Ti. Hoje, eu lembro que a última vez que a gente almoçou junto lá na faculdade,
eu abaixei a cabeça para fazer uma oração, e o outro piazão pegou e falou assim: ô, amor, o que você está fazendo aí, cara? Tá passando mal? E daí eu, na hora assim, eu até desfoquei da oração e escutei o piá do lado, falou assim: ô, velho, fique quieto, cara, ele está agradecendo o alimento. Aí eu falei assim: nossa, yes! Eu falei assim, ó. Falei: isso aí, Jesus, dá na cara deles. E é bênção para as nossas vidas. Quando a gente vai vivendo cada vez mais Deus, a gente vai vendo que o que a gente vivia, aquelas gotinhas que ele pingava de melzinho, a gente, ai, que delícia, que delícia. Aí quando a gente vai vendo que cada vez mais Deus vai derramando sobre as nossas vidas, e cada vez mais a gente vai vivendo o sobrenatural de Deus. Quando a gente vive mesmo isso daí, a gente nunca mais quer largar. A gente fala assim: meu Deus do céu, nossa, o que eu vivia? Mas o Senhor tem um plano sobre a minha vida, então eu vou viver, eu vou torar o pau, eu vou sair rasgando aí, ó, e se der errado, sei lá, a gente volta ou conserta, mas o importante é você ir e viver. Tem um amigo meu que diz assim que a gente tem que viver tentativas e acertos. Você olha alguém assim com o braço quebrado assim, ou alguém machucado, você fala: cara, vou orar por você assim. E daí você vai lá, ora pela pessoa, e às vezes naquele momento não é curado. Mas a intenção do teu coração, de você ir lá já fazer aquilo, você já foi tratado, e você já está ajudando pessoas a se tratarem, quando você faz isso. Um tempo atrás eu fui junto com o pastor para Cascavel, e tinha um piazão que ele tinha um problema aqui no lábio, que ele nascia com o lábio grudado aqui na ponta do nariz, eu não lembro agora o nome. E daí, quando eu olhei para ele, eu falei assim: eu tenho que orar para esse cara. E daí ele ficava só em cima, e a loja de tinta estava cheia, e eu olhava para o lado, e ele olhava para mim, e daí eu falei: eu vou pegar ele. E daí ele passava assim, daí eu falava: vive, mas não tem jeito, o cara não vai, né? Aí daqui a pouco, eu falei assim: Jesus, prepara um momento para eu falar para ele de Jesus, para eu ministrar a tua palavra sobre a vida dele. E daí, o cara foi lá embaixo, no depósito, pegar uma tinta. Aí eu fui na bota dele, fui atrás dele. Aí ele estava lá pegando a tinta, eu falei assim: ô, cara, beleza? Opa, como que é teu nome? Ele falou assim: cara, meu nome não lembro agora se era Guilherme, eu sei que era com G, assim, Guilherme ou Gustavo, alguma coisa assim. Ele falou: que massa, cara, tal. Falei: ô, o que é que você tem aí, cara? Ele falou: cara, eu tenho um problema, tal, de nascença. E explicou lá, daí eu peguei e falei assim: cara, eu posso orar pela tua vida? Eu posso fazer uma oração por você? Você crê que Deus pode te curar? Aí ele pegou e falou assim: pô, eu creio, cara, creio, vamos orar. E daí eu coloquei a mão na boca dele, fiz a oração, né? Eu fiz uma oração assim tão fervorosa, assim, até bati o pé no chão. E na hora que eu tirei a mão, eu falei assim: na hora que eu tirar a mão vai estar curado, né? Porque foi fera isso aí, né? Ele olhou para mim assim, estava tudo normal, estava tudo igual. E daí eu fiquei pensando, falei: Jesus, eu pensei que ia curar, eu pensei que você ia fazer um monte de coisa. E daí, sabe, o pensamento rápido na nossa mente. E daí na hora assim, eu olhei assim, primeiro eu olhei para a boca dele. Aí eu vi que não estava, assim, eu já falei com Jesus assim. Aí na hora que eu olhei assim nos olhos dele, assim, eu vi que ele já estava meio chorando. E ele pegou e falou assim: cara, que gostoso que foi isso daí. Você não sabe o quanto que eu e minha mãe já sofremos por causa disso aqui. De coisas, de cirurgias. E eu falei para ele, assim: cara, não se preocupe. Na hora assim, eu até me senti envergonhado aí por eu ter falado isso para Deus. Mas na hora assim, eu olhei para ele e falei: cara, não se preocupe com isso. Porque Jesus te ama do jeito que você é. E Ele tem um plano na tua vida. E daí eu abracei ele e saí fora. Mas eu creio que o Senhor tem um plano na vida dele. Deus não está preocupado em arrumar a boca dele. Deus não está preocupado em consertar o meu joelho, que tenho tudo arregaçado aqui. Deus está preocupado no meu coração. Se o meu coração está nele. Se o meu coração está focado nele. Deus não está preocupado em consertar, em fazer a perna de alguém crescer, ou o dedo de alguém crescer. Deus está preocupado na adoração verdadeira que aquela pessoa pode trazer para ele. Deus está preocupado com pessoas que totalmente são focadas nele, para que eles possam ganhar outras pessoas para Jesus, para que eles possam ser usados por Jesus para ganhar vidas.
Deus está preocupado com isso, com pessoas verdadeiramente que se dão para a palavra, que não fica de converseiro e querendo dar migué em Jesus e falar que agora não dá porque está ocupado por causa daquilo. Eu fico meio bravo assim. Mas a gente não pode, gente. A gente não pode ficar olhando para os humanos. Mas ele faz isso aí, então eu posso fazer também. Não, cara, Jesus faria isso. Você sente paz em fazer isso? Então olha para a cruz. Olha e fala assim, eu vou viver o que Jesus tem. Eu vou viver o que a Bíblia diz. O pastor Fernando não fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A gente não fala isso daí, a gente não decreta isso para as nossas vidas. E muitas vezes a gente vive longe da presença de Deus, né? A gente pega e fala assim, chega uma pessoa assim para você e fala assim, eu estou fazendo um jejum, cara. Aí o cara pega e fala assim, já fiz esse jejum aí, ó, há 39 anos atrás, fiz esse jejum também, cara. Eu falei, e hoje? Hoje eu estou ganhando dinheiro e tendo uns negócios lá, resolvendo lá, e agora não dá. Por que você vive do passado? Se o teu presente e o teu futuro é o que está acontecendo. O presente teu é os momentos que você está tendo, é as coisas, é as circunstâncias que estão ocorrendo e você está vivendo o teu passado. Se o que você fez no passado era para o presente do passado que você estava vivendo, agora você tem que viver o jejum, a oração, a santidade, aquilo que Deus tem para você hoje. Porque o que você vive hoje, você se reveste, não vou falar nem para o futuro, mas para um minuto depois. Porque o mundo está muito louco. As coisas acontecem, e a gente nem vê o que acontece. Meu Deus, aconteceu isso daí, nem tinha visto. E eu falo até para pesado na célula, eu falo assim, cara, se você descansa em Deus, quando o teu problema acontece, aquele problema, no outro dia, você chega e fala assim, opa, aquele problema e tal, os caras pegam e falam assim, que problema? Não era nada não, véio, foi só um erro, né? Eu dei o exemplo na célula, de você, no teu trabalho, acontecer um problema lá, e você não conseguir dormir, e um monte de coisa, e daí você fala assim, não, meu problema é do meu trabalho, eu estou indo para casa, agora é minha família, agora é meus filhos, agora é o meu pai, agora é minha mãe, agora é o meu irmão, agora é o meu vizinho, agora é o meu amigo, eu vou deixar meu problema lá, e eu vou viver o que Deus tem para mim, que é o quê? Que é sendo exemplo, sai do teu trabalho, já sai orando, já sai batendo o pé do teu trabalho, fala, eu vou ganhar alguém para Jesus. Eu agora que eu fui para a praia agora, semana passada, eu não sei direito quantos dias eu fiquei, mas eu falei para Jesus, eu falei assim, todos os dias que eu ficar na praia, pelo menos uma pessoa eu quero ganhar para Jesus. E foi todos os dias. Teve um dia que falhou, eu esqueci, porque eu fui numa outra igreja lá em Florianópolis, lá no iHope, lá, não sei se alguém aqui conhece, e daí eu acabei falhando, e daí no outro dia, eu falei assim, Jesus, então, né, que eu não quero descumprir a tua palavra, aí no outro dia foi 2, aí eu falei, vamos torar o pau, Deus, e para frente, erguendo a cabeça e olhando para o alvo, falando assim, Deus, eu quero vidas, eu quero mais da tua presença, e foi uma conversa assim, tão normal, que vocês não têm nem noção. A gente eu sentei na barraca e comecei a conversar com os caras, e os caras começaram a falar lá, começou a abrir o coração, e eu fui devagarzinho assim, e eu falava assim, Deus, prepara o momento, e eles contavam umas outras coisas, e tomavam uma cervejinha, e tomavam um uísque, eu falava, prepara o momento, daí eles ofereciam, eu falava, não, estou de boa, dele, mas você não se incomoda? Eu falei, não, velho, tora o pau aí, bebe aí até o que você quiser aí, e eu só, Deus, prepara, prepara. Quando eu vi, eu estava falando de Jesus para eles, e eles falaram assim, vamos orar então, cara, vamos fazer uma oração aí, porque eu preciso de Jesus também, cara. Aí eu contei um testemunho do meu pai, ele falou, eu quero conhecer o teu pai, e daí já levei lá no meu pai, a gente já fez uma oração lá, quase que foi todo mundo arrebatado já, naquela oração. Foi engraçado, porque eu não tinha avisado o meu pai nada, e eu cheguei lá na sacada, eu gritei assim, pai, vem aqui, ele até ficou preocupado. Falei, o que aconteceu? Chamando aqui. A hora que ele chegou, falou, o que foi? Eu falei, não, os caras querem oração, querem aceitar Jesus aí. Aí, opa, vamos lá. E é assim, a nossa vida é assim, a gente tem que viver para Deus. Quando a gente vive para Deus, os nossos problemas não fazem nem cosca em nós. Os nossos problemas daqui da terra, falando bem o português, mas não fede nem cheira.
por causa que Deus está cuidando desses problemas. Quando a gente está cuidando da obra de Deus e do que Deus tem para as nossas vidas, Deus cuida das nossas aqui na terra. Estou preocupado com o meu trabalho, que o meu trabalho não está dando muito. Ora, descansa em Deus, você tem paz no seu trabalho? No teu trabalho, para começar, antes de você ter paz no teu trabalho, para começar, você tem sido exemplo no teu trabalho? As pessoas olham para você e olham para você e falam assim, eu quero ser igual a ele. Eu não sei, mas você consegue sentir. Você não sabe, mas você consegue sentir. As pessoas pegam e falam assim, o Senhor conhece meu coração e vê que eu estou na presença de Deus. Mas não julgando, mas você consegue ver uma pessoa que está apaixonada por Ele. Você consegue ver uma pessoa que está totalmente, que fala assim, eu não quero mais nada, eu só quero Deus. Você consegue ver uma pessoa assim. Você consegue ver quando a pessoa fala assim, eu estou totalmente apaixonado por Deus. Uma pessoa que larga tudo para Deus. Deus gosta dessas pessoas. Porque aí os caras pegam e falam assim, por que aquela pessoa é tão abençoada, tão bem sucedida? Porque ela busca Deus. Porque as coisas que ela faz para agradar o coração de Deus, não faz para agradar o coração dos homens. Não faz para agradar o coração do amigo, da amiga, de não sei quem, do outro. Ela faz para agradar o coração de Deus. Deus, é da tua vontade isso? Então eu vou fazer. Por mais que eu seja envergonhado, eu vou fazer. Eu estava escutando um amigo meu esse dia atrás falar que fazendo jejum e coisa nada e tal, ele pegou e falou assim que numa galerinha assim, eles foram, não sei, uns 5, eles conversando e falaram que foram desafiados, um com o outro assim e tal, de fazer algumas loucuras por Jesus. E ele pegou e falou assim que foi junto com a mãe dele fazer compra no mercado. E daí ele falou assim que quando ele chegou no caixa assim, tinha o caixa de informações assim, tinha aquele microfone, daí ele pegou e falou assim, eu olhei para aquele microfone olhou para mim, e eu pro microfone, e falou assim, você que está passando no corredor da pomarola aí, do milho, Jesus ama você, Ele tem um plano na tua vida. Aí eu fiquei pensando, falei assim, nossa, eu nunca ia ter coragem de fazer isso. Aí eu falei assim, mas por quê? Por que não tem coragem? Aí o que acontece? A circunstância, o teu pensamento fala mais alto, porque daí você pega e fala assim, daí pode vir o segurança e te bater, aí pode vir o cara e prender você. O que você fez de errado? Você pega e fala assim, foi mal então aí. Mas pelo menos você falou, e aquele cara viu, e você falou do amor de Jesus. Não só o cara do corredor do milho lá, ouviu aquilo, todos ouviram. E você não sabe qual que são os projetos de Deus para a tua vida. Você não sabe qual que é o projeto de Deus. Então você tem que viver o que Ele tem para você. Não ficar regulando. Você não sabe o que Deus tem preparado. Você não sabe, eu não vou sair daqui agora assim, eu tenho que sair diferente, porque as outras pessoas vão pensar que eu sou louco. Não diz na Bíblia lá, que fala, em Coríntios lá, se for para viver louco, lá que seja louco por Jesus, e ele vai torar o pau e vai viver, Paulo diz. E não está nem aí. É assim a nossa vida. A gente tem que viver a base dos propósitos. Propósitos nossos? Não. Propósitos que Deus tem para as nossas vidas. O propósito que Ele sempre sonhou para as nossas vidas, desde quando a gente nasceu. Porque a palavra de Deus é assim, que a gente foi escolhido no ventre da nossa mãe. Então, os planos que Deus tem para as nossas vidas, já é lá desde o começo. Nós que foi tongão e saiu fora dos planos que Deus tinha. Nós que saiu fora do trilho. Aí o Deus já tinha um trilho planejado, mas a gente foi e fez outro. Então a gente tem que viver o que Ele tem para nós. E como eu disse, você que às vezes, eu, por exemplo, quando eu vim na igreja e eu me desviei um tempo, eu ficava na minha cabeça assim, você é um pecador, você não vale nada, você está aí erguendo a tua mão, e essa mão aí é impura, esse teu coração está impuro, esses teus olhos, a tua mente está impura. E é isso aí que Satanás quer, ficar jogando coisas na tua cabeça, ficar acusando você. E a palavra diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então na hora que acontece essas coisas, você tem que falar assim, Deus, o meu socorro está em Ti. E o começo nunca vai ser facinho. Você nunca vai começar fera já, na presença de Deus. Você vai começar sempre por baixo. Para acontecer o quê? Para você sendo tratado cada vez mais.
Uma vez o pastor Fernando falou para mim assim que a vida com Deus é uma caminhadinha que a gente faz, é tipo uma corrida que tem aqueles negocinhos de saltar assim. E daí você olha para aquele negócio de saltar, mas do lado você pode desviar. E daí o que acontece? Você fala, nossa, esse é muito grande. E daí você desvia. E aí a hora que você chega no segundo, o segundo é maior do que o primeiro. E se você tivesse saltado o primeiro, você já teria sendo aquecido para o segundo. Então quando você dá no segundo, você já bate, você já cai, e ali você fica. Então por isso que eu falo, quando você vive a presença de Deus, e acontece um problema, e fala, meu socorro vem do Senhor, é no Senhor que eu vou descansar, é nele que eu vivo. Quando vem um problema, aí vem o segundo, aí você dá no segundo, daí dá no terceiro, quando você vê, você já está os problemas teu batendo, e você nem está vendo, porque o teu socorro está vindo do Senhor. Amém? O terceiro ponto, para terminar, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, para a honra e glória do nome dEle. Né? Essa última passagem aqui, Deus me deu lá na praia, quando eu estava lá, no primeiro dia, não sei se todos aqui sabem, eu tomei uma queimada meio braba lá. Até jogaram na internet aí, sabe, mas foi muito violenta mesmo, sabe? Não foi aquele pó-sol que foi comprar uma pomada para passar. Porque saiu couro de tudo, assim, sabe? Da perna, dos braços, do nariz, da nuca, de tudo. Saiu, né? Sabe como que é, né? Sitiante vai para a cidade grande, né? E daí, eu tenho um tio meu que fala que quando a gente vai para a cidade grande é para tomar susto e chupar picolé. Mas eu estava lá na praia e daí eu tomei essa queimada e eu passei uma pomada aqui no peito e nas costas. E daí eu fui no quarto lá no ar-condicionado, estava todo mundo na praia, isso era umas 2 e pouco. E daí eu falei assim, nossa, eu estou cansado de ficar em pé, não aguento mais ficar em pé. E eu comecei a fechar o olho assim e comecei a orar, assim, sabe? E daí coçava, assim, não sei se alguém já se queimou, assim, sabe? Mas coçava demais, assim, muito forte. E uma hora, assim, a única posição que eu conseguia ficar era de joelho. Porque daí o joelho, daqui para baixo, aqui para cima tinha pomada, tudo, né? E daqui para baixo não, e aqui também não. Então daí eu ajoelhei, e daí fiquei ali, e fiquei orando. Foi a única posição que eu podia ficar e que parou de doer. E daí eu fiquei clamando, e foi aonde que Deus deu essa passagem para mim. Sabe? De buscar enquanto é tempo, do que tem te desfocado da presença de Deus. E que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, porque na hora eu estava sentindo dor. E daí eu orando para Deus e tal, e aí quando eu vi era umas 6 e pouco da tarde, o pessoal chegou da praia e eu fui tomar banho daí. Aí a pomada, ela não é que ela secou, ela ficou transparente, ficou a pele, assim, normal. Né? E daí eu lá tomando banho, e eu falei assim, Senhor, eu não quero parar por aqui, eu quero que o Senhor ministre mais na minha vida, e mais. E daí na hora que eu entrei embaixo do chuveiro, assim, que caiu a água assim no peito onde que tinha a pomada ficou branco de novo. E daí eu olhei aquilo assim, daí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, ó, o pecado nas nossas vidas é igualzinho isso daí. Quando você faz o pecado, aquele negócio aparece. Mas quando você deixa aquilo lá, ele desaparece. Ele vira normal na tua vida. E daí quando vem a água pura e lava aquilo, aí ele aparece. E daí eu peguei e fechei o olho assim, daí eu passava a mão e lavava assim, peguei um sabonete lá também e passava, e eu vi que ia ficando a pele normal daí. E daí eu fui glorificando o nome de Deus. E fui adorando o nome dele, porque eu falei assim, Deus, se precisar tomar mais 20 queimadas dessa para o Senhor falar comigo, que nem o Senhor falou, eu estou aqui para queimar. Porque foi uma experiência que eu nunca tive na minha vida. E eu quero mais dessas experiências, porque essas experiências, essa paixão que Ele derramou sobre a minha vida, e essa paixão que eu deixei Ele derramar sobre a minha vida, é isso que é o combustível para o meu coração. É isso que faz para mim viver o sobrenatural de Deus para a minha vida. Amém?
deixar uma passagem para vocês aqui que fala do salmista, que ele diz: eu prefiro ser porteiro na casa do Senhor meu Deus, do que morrer nesse mundo louco. É para a gente parar e para a gente pensar no decorrer da nossa vida, o que a gente tem feito, quantas vezes a gente nos distanciou da presença de Deus, e quantas vezes Deus chamou nós para perto de novo, e a gente não deu ouvidos, né? Eu até falo para pesar da célula, eu falo na escola de discípulos, eu falei assim, para encerrar agora, que a nossa vida com Deus é como se fosse uma nuvem, assim, o pastor Fernando até já falou, mas é que eu falo de uma maneira diferente, e a gente peca, e essa nuvenzinha faz assim, ó, e daí a gente peca de novo, e daí a nuvenzinha faz assim, ó, e a gente peca de novo, e a nuvenzinha vai fazendo assim, e cada vez mais essa nuvenzinha vai indo longe, e daí chega uma hora assim, você fala assim, oh, eu não posso mais, e daí você olha assim, a nuvenzinha está pequenininha, e daí você não tem força para pedir para Deus e clamar para Ele voltar para a tua vida. Então uma dica para vocês, fresquinha, já vivida, quando que você errar, e a nuvenzinha fazer assim, ó, peça perdão de novo, não tem vergonha, não tem nada de vergonha, porque o Senhor ama você do jeito que você é, e quando você errar, peça perdão, a nuvem volta sobre você. Então aquela nuvem é o quê? É a presença de Deus. Aquela nuvem é o quê? É o escudo que te protege. Aquela nuvem é o quê? É a espada que te protege. Aquela nuvem é o Senhor Jesus cuidando da tua vida todos os dias, desde o teu acordar até o teu dormir. Até as coisas que planejaram contra você, até as coisas que estão pensando em planejar contra você. Quando você vai vivendo isso aí de verdade mesmo, essa nuvem vem sobre você, e essa nuvem toma conta de você, e você é revestido do poder de Deus. Amém?